Se você realmente acha que nada mais pode te surpreender, espere até descobrir o que está por trás dos 9 símbolos. E tente não sentir seu coração acelerar. A história que você está prestes a conhecer não apenas desperta curiosidade profunda, mas também provoca um desconforto sutil, como se algo estivesse observando você enquanto lê. Porque, para muitos, The Circle of Nine Symbols não é apenas uma lenda urbana, um boato de internet ou uma fantasia criada por mentes paranoicas. Para estudiosos de cultos modernos, investigadores de sociedades fechadas e alguns poucos ex-membros que ousaram falar na sombra, esse círculo existe, influencia e se oculta à vista de todos. O Círculo dos 9 Símbolos, ou simplesmente C9S, como seus integrantes chamam internamente, é descrito como um grupo secreto que opera nas fraturas do mundo tecnológico contemporâneo. Nada de mantos cerimoniais sob tochas de fogo, nada de templos antigos escondidos em ruínas. O que há, segundo inúmeros relatos cruzados, é algo muito pior. Um agrupamento silencioso, extremamente funcional, composto por especialistas em criptografia, neurociência, inteligência artificial e manipulação simbólica. Eles não querem sua fé, querem sua atenção, seu comportamento, suas desses, todas moduladas por símbolos que você nem percebe que vê. Os 9 símbolos funcionam como gatilhos invisíveis. São formas geométricas, padrões quase abstratos e sinais estilizados, que de primeira parecem inofensivos. Arte moderna, no entanto, possiamo. Sua aplicação segue princípios psicológicos profundos, menos alguns provenientes de pesquisas acadêmicas, obscuras, outras, derivadas de observação comportamental, em massa. Cada um desses símbolos, segundo documentos vazados em fóruns alternativos, ativa um estado mental específico em quem os vê, mesmo que por frações de segundo. O primeiro símbolo, conhecido apenas como o percurso, é um círculo interrompido por um risco vertical. Dizem que ele representa o caminho que nunca fecha. O estado de busca perpétua, quando exposto estrategicamente, produz inquietação leve e uma sensação de que algo ainda falta ser concluído. Grandes empresas de tecnologia teriam utilizado padrões derivados desse símbolo em campanhas para manter usuários navegando sem parar, rolando feeds infinitos, incapazes de sentir satisfação plena. O segundo símbolo é a lâmina interior, uma figura triangular com uma fenda central, quase imperceptível. Seu significado oculto seria despertar autocrítica extrema, um olhar interno que fere coleções de moda, marcas e até aplicativos de produtividade teriam reproduzido versões estilizadas desse símbolo, reforçando a sensação de inadequação constante. Um ex-designer de uma grande agência teria confidenciado que ninguém sabe exatamente por que o símbolo funciona. Só sabem que as pessoas compram mais quando o veem. O terceiro símbolo é chamado a janela cega. 3 quadrados sobrepostos, desalinhados, criando profundidade ilusória. Afirmar-se que esse símbolo induz a sensação de estar sendo observado e, ao mesmo tempo, não conseguir enxergar de volta. Para o C9S, ele representa a assimetria absoluta do conhecimento. Eles veem você. Você não vê nada. Relatórios analisados por pesquisadores independentes sugerem a presença desse símbolo em interfaces de vigilância digital. O quarto símbolo, o suspiro, é um traço sinuoso, incompleto, quase como um sussurro visual. Representa fragilidade emocional, permeabilidade mental. Quando utilizado em cores específicas, geralmente tons frios, menos aumentaria a vulnerabilidade cognitiva, reduzindo resistência a mensagens subliminares. Alguns afirmam encontrá-lo em animações rápidas de transição de vídeos virais. O quinto símbolo talvez seja o mais debatido. A semente do vazio, uma elipse irregular, com um ponto deslocado para a direita. Seu significado seria criar a sensação de ausência dentro da presença. Um estado emocional, inquietante, de falta. É dito que esse símbolo aparece disfarçado em logotipos de empresas emergentes, que desejam captar usuários
pelo sentimento de que, sem elas, algo essencial está faltando. O sexto símbolo, o eco silente, é composto por 3 linhas paralelas, que diminuem de espessura, menos como um som que se apaga. O propósito seria induzir docilidade, conformidade, aceitação. Uma sensação de repetição que se esvazia, como se a resistência fosse sugada ao longo do tempo. O sétimo símbolo, o guardião adormecido, carrega uma complexidade perturbadora, uma espiral que se quebra antes de chegar ao centro. Representaria forças antigas e adormecidas, não no sentido místico, mas neurológico. Padrões profundos no cérebro, acionados por fractais específicos. A espiral interrompida é um lembrete de que há algo prestes a despertar menos, mas ainda contido. O oitavo símbolo, o corte do horizonte, parece simples. Um risco horizontal longo, com 2 traços verticais muito curtos, como marcas de limite. É usado para criar a ilusão de distância e vastidão, reforçando a percepção de que há algo além, mais inacessível. Segundo teorias, o C9S utiliza para induzir busca contínua, levando indivíduos a perseguirem metas que nunca se revelam completamente. E finalmente, o nono símbolo, a voz da noite. Um losango escuro com uma linha diagonal que parece vibrar. Supostamente é o mais poderoso, seu significado mantido em segredo, até mesmo dentro do grupo. Os membros dizem que ele representa a mensagem final, o estado de percepção alterado em que a mente aceita narrativas como verdades absolutas. Ele é mostrado apenas a iniciados que já passaram anos decifrando os anteriores. Para o C9S, é o símbolo de controle total. Quem o compreende, jamais volta a ser o mesmo. A grande questão é: quem controla esses símbolos? Segundo documentos criptografados, compartilhados anonimamente, o C9S teria surgido no final da década de 1990, entre pesquisadores que estudavam como padrões visuais influenciavam microdecisões de comportamento humano. No início, era apenas um grupo de estudo acadêmico, interessado em cognição e design perceptivo. Mas ao perceberem o poder que tinham nas mãos, menos a capacidade de induzir estados mentais por meio de formas simples, os fundadores decidiram esconder suas descobertas. Criaram rituais, códigos, níveis. Criaram, uma organização. A transição do conhecimento científico para o domínio simbólico ocorreu rapidamente. Os 9 símbolos foram desenhados ao longo de anos de pesquisa. Cada traço testado. Cada ângulo escolhido por sua capacidade de agir no subconsciente. Eles foram aplicados em interfaces digitais, anúncios, produtos, até em espaços urbanos. Tudo sempre em versões disfarçadas, estilizadas, jamais idênticas ao original. A ideia era manter o impacto psicológico sem revelar a fonte. E por que o mistério continua até hoje? Porque símbolos são armas silenciosas. Eles não deixam rastros, não exigem permissão, não levantam suspeitas. A ascensão do C9S no mundo moderno é atribuída ao seu domínio sobre a atenção, menos a moeda mais valiosa da era digital, através de contratos sigilosos, consultorias ocultas e vínculos com empresas de tecnologia. Os membros do círculo assessoram corporações que desejam manipular tendências culturais, comportamentais e políticas. Eles não aparecem. Eles não assumem crédito. Eles apenas observam, registram e aplicam seus símbolos como quem semeia sombras na mente coletiva. Mas há quem tente expor o grupo. Pesquisadores independentes começaram a rastrear padrões visuais que se repetem demais para serem coincidência. Apontam vínculos entre símbolos e surtos de comportamentos sociais estranhos, como histerias coletivas de curtíssima duração. Há também denúncias de que o C9S está desenvolvendo uma 10ª forma, algo ainda mais poderoso, capaz de reprogramar percepções profundas. Seria verdade? Seria paranoia? Ninguém sabe. O inquietante é que, ao estudar demais esses símbolos,
algo começa a acontecer. Pessoas relatam sonhos fragmentados. Outras dizem sentir déjà vus mais frequentes. Uma sensação de que tudo faz sentido, mas o sentido sempre escapa. E alguns, após examinarem cuidadosamente o nono símbolo, relatam ouvir um zumbido, como se a mente estivesse tentando sintonizar algo que não deveria. Você talvez já tenha visto esses símbolos antes. Não exatamente iguais, mas versões diluídas. Em aplicativos, campanhas, murais, animações, logos. Talvez algo tenha mexido com você e você nunca percebeu. Talvez o C9S esteja mais perto do que imagina. Agora que você conhece os 9 símbolos, a pergunta inevitável é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Ignorar? Investigar? Compartilhar? Porque o círculo só teme uma coisa: quando alguém começa a enxergar o que sempre esteve escondido. E agora que você viu, não tem mais como desver.